É isso mesmo, galera. O São Paulo empatou com o Atlético Mineiro agora há pouco, jogo lá no Maracanã, 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas destaque para esse jogo, né? Assim, as bizarrices desse árbitro aí, né? O Ramon Abate Abel aí, as decisões ali que prejudicaram o São Paulo, no meu ver. Queria saber a opinião de vocês. A expulsão do Caleri também, a gente vai comentar isso aqui. O Rafael, né? A partida que o Rafael fez, o nosso goleiro, o Rafael do São Paulo, São Rafael hoje, isso mesmo, catou demais. E se não fosse ele, o São Paulo sairia derrotado, sim, lá do Mineirão. Imagina se fosse o Jandrei. E imagina se nesse jogo fosse o nosso goleiro reserva, a gente tinha levado pelo menos uns 3 aí no mínimo. Mas o Rafael fez uma belíssima partida, a gente vai comentar aqui também esse pós-jogo. Olha, confesso para vocês que até um pós-jogo assim meio revoltante, não com o São Paulo, galera, porque o São Paulo jogou bem, tá? Para mim, uma das melhores partidas do São Paulo nessa temporada, o São Paulo do Zubeldia. Não tenho que reclamar hoje do São Paulo. Fazer umas ponderações aqui. Por que o Rian Francisco não pode jogar, Zubeldia? O Zubeldia, que inclusive foi expulso hoje, mais uma vez aí. A gente vai comentar isso aqui também. Mais uma vez, vou trazer uma atualização aqui para vocês aqui, tá? Importante aqui do volante Luiz Gustavo também, beleza? Então chega aí para esse pós-jogo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative aí o sininho das notificações, galera, compartilha esse vídeo, muito importante você deixar o like e ativar o sininho das notificações. Tamo junto, deixa sua nota pro jogo, deixa aí quem você achou que foi melhor na partida. Eu, do jogo que eu vi, porque assim, às vezes a gente assiste um jogo, né, e aí cada um tem uma visão diferente. Eu achei, cara, todo o sistema defensivo do São Paulo foi muito bem. Gostei muito do Marcos Antônio. O Cedric, enquanto. Nossa, o Cedric, para mim, fez uma bela partida, tá? Eu acho que o Alisson, o Marcos Antônio, no primeiro tempo, inclusive, assim, que eu achei que destoou um pouco, sabe? Ficou um pouco abaixo o Luciano. Mas por quê? O Luciano não é meia. Aí ali o Luciano atrasa um pouco o jogo. O Luciano, ele atrasa um pouco a jogada. Se ele fosse um meia, sabe, de ter a visão de jogo, distribuição do passe, finalização, aí o Luciano fica meio perdido, galera. Então, assim, acho que ainda falta esse entendimento do Zubeldia. Olha só a crítica construtiva que eu estou fazendo. Falta sim o entendimento do Zubeldia ali que o Luciano não é esse jogador. E o Ferreirinha, para mim, muito bem o Ferreirinha enquanto ele esteve em campo. O Ferreirinha é um jogador que corre muito, dribla muito, tenta as jogadas, erra também muitas jogadas, mas ele insiste, galera. Sabe? Falta o Ferreirinha, aquela última decisão dele. Nossa, ele acerta, sabe? A tomada de decisão ali no último passe, numa finalização, o Ferreirinha seria um baita jogador. Mas ele é importante para esse time porque é o desafogo, é o jogador de velocidade. Não dá. Fica um time muito lento se você jogar com o André Silva, Luciano e Caleri, esses três. Então a entrada do Ferreirinha é um acerto sim. Eu acho que é bem observado aí do treinador Zubeldia. O que eu não gostei do jogo ali na segunda parte? É quando. Não, vamos falar primeiro aqui no primeiro tempo. Que o Lianco, que inclusive foi revelado pelo São Paulo, o zagueiro do Atlético Mineiro, deveria ter sido expulso. Ele deveria ter sido expulso e não foi lá no primeiro tempo, porque ele já tinha o amarelo. Ele empurra o Ferreirinha. O juiz, naquele momento ali, né, que dá amarelo para ele, é bem verdade. Naquele momento, ele já não tinha amarelo. O juiz dá o amarelo para ele, dá o amarelo para o Ferreirinha. O Ferreirinha estava ali fazendo aquela cera na frente e tal, o juiz foi lá, aí o Lianco vai lá, empurra o Ferreirinha cai, beleza, amarelo para os dois. Ainda no primeiro tempo, o Lianco faz uma falta num jogador do São Paulo, não sei se foi o Marcos Antônio, não lembro bem qual jogador que foi, ele deveria ter sido expulso ainda no primeiro tempo, o juiz deixou passar. E o mais estranho, né? E o mais estranho é que assim, no segundo tempo, o Lianco foi expulso no final do jogo. Parece que ele estava caçando a expulsão, tomar cartão amarelo o tempo todo no jogo. Tô dizendo nada, mas assim, não tô acusando ele de nada, mas que estava parecendo que o tempo todo ele queria tomar um cartão. Ah, meu amigo. Sim, parecia que ele estava querendo sim. Aí no segundo tempo, o São Paulo, que foi melhor no primeiro tempo, tá? O São Paulo fez uma boa postura no primeiro tempo, finalizações, tentando chutar, tentando criar jogadas, fazendo os lançamentos para a área, tentando impor velocidade, no individualismo do Ferreirinha, ok.
Só que o que falta para o São Paulo é exatamente aquele domínio do meio de campo, porque falta um homem de meio de campo ali. O time que jogou hoje, galera, que foi assim, o São Paulo entrou em campo desse jeito aqui, galera, ó. Rafael, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Monstro essa zaga do São Paulo, cara. Monstruosa demais. São muito bons zagueiros. Cedric, Marcos Antônio, Alisson, Wendel. Luciano, André Silva e Ferreirinha. Se você tirar o Luciano daí e colocar, por exemplo, o Lucas para jogar fora de casa, cara, é muito bom, porque o Lucas ele pode cair para a esquerda, pela direita, pelo meio e também tem contra-ataque. Né? Então você fica tendo Lucas e Ferreirinha para jogar fora de casa. Você pode ter ali também o Oscar, até mesmo fora de casa. O Oscar, que é um jogador que cadencia mais o jogo, distribui os passos. O Oscar dá velocidade ao jogo, não concorreria, distribuindo logo o jogo, coisa que o Luciano não sabe fazer. Então o Luciano não encaixa nesse time aí, na minha opinião. No segundo tempo, quando ele faz as modificações, aí é onde mora para mim muito assim o defeito do Zubeldia, tá? Defeito não, o erro dele numa modificação. Quando ele deixa o Caleri não joga, o Caleri é poupado, essa é a realidade. E o Caleri não joga e entra o André Silva nesse jogo, beleza. Você pensa que vai entrar o Rian Francisco depois no segundo tempo, que mas vai entrar um centroavante. Não, não entra. Ele entra com o Caleri. Por que eu tô falando isso? Por que o Rian Francisco não pode entrar? A gente tá vendo que o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, eles começam a se transformar os xodós ali do Zubeldia. Ele não curte, ele não coloca, não dá oportunidade para o Rian Francisco. Rian Francisco. A gente está falando do Rian Francisco, um jogador de qualidade. Ninguém está falando de um bagre. A gente está falando de um jogador que nos últimos 2 anos na base ele fez quase 100 gols. Só isso já era o suficiente para esse jogador ter uma sequência, ter oportunidade aí no Campeonato Brasileiro nos minutos finais. Mas aí o que ele faz? Ele coloca o Caleri. E o Caleri que já vem mal, já faz tempo, galera. Não é de hoje, é desde o ano passado. O Caleri não tá jogando absolutamente nada. O Caleri se envolve num lance lá com o jogador do Atlético. O Caleri, ele é expulso, aí o Caleri é expulso ali faltando uns 15 minutos de jogo. O Caleri vai com a menção assim, né, com o rosto. Aquela jogada que o Caleri às vezes faz de ir com a mão na frente do zagueiro, do meio campo, antes dele dominar a bola. E essa parte aqui do braço pega no rosto do jogador do Atlético. Num primeiro momento, o Ramon Abate Abel, o árbitro, ruim, péssimo, horroroso, tendencioso, que manipulou o jogo ali o tempo todo, né? Que prejudicou o São Paulo, não expulsando o Lianco e expulsando ainda o Caleri e expulsando o Zubeldia também, convenhamos, tá? O Zubeldia tem aquele jeito dele lá, mas o Zubeldia foi expulso porque ele ficou revoltado lá porque o Lianco deveria ser expulso e não foi. E o pior de tudo, sabe? Os comentários dessa TV tendenciosa, manipuladora, sabe? Esses caras, esses comentaristas. O Zubeldia tem que acabar esse chilique no futebol. Esses caras aí, eles querem que não pode dar mais um drible. Para esses caras, o jogador não pode subir em cima da bola, o jogador não pode dar um drible. Para eles, tudo tem que tirar do futebol. Então, eu faço uma crítica quando o Zubeldia dá muito chilique, que em determinados momentos não tem que ser assim, mas hoje de verdade, cara, o Zubeldia perdeu a razão porque ele ficou muito inconformado e qualquer torcedor do São Paulo fica quando o São Paulo é prejudicado, ninguém se posiciona. Esses caras acham normal prejudicar o São Paulo. E aí o Zubeldia lá na beira do campo, o cara não tem sangue de barata, ali hoje até eu ficaria revoltado lá com essa arbitragem, cara. E sabe qual que é o maior problema? Por que ele toma esses cartões? Porque a gente tem uma diretoria, sim, omissa, fraca, que ela não intervém, ela não reclama, ela não se posiciona. E todo jogo um árbitro garfa o São Paulo e hoje, mais uma vez, teve um árbitro que prejudicou o São Paulo. Mas a diretoria do São Paulo não se posiciona e não toma providências para isso. É por isso que o Zubeldia vive tomando cartões e vive sendo expulso. Foi expulso. Essa é a realidade. Mas, quando fica lá os seus auxiliares e as substituições que eles fazem, acredito eu que seja ali algo treinado já também em conjunto com o Zubeldia, entra Caleri, entra o Lucas Ferreira e entra o Matheus Alves. Sai Ferreirinha, sai Luciano e sai o André Silva. A garotada entrou colocando velocidade, aquilo que a gente pede. Falta experiência? Falta. Mas é isso aí, tem que colocar, tem que dar rodagem para esses garotos ir ganhando experiência. Vão entrar nervosos em determinado momento, num jogo vai melhor, no outro jogo não vai tão bem.
No meu ver, eles foram bem, colocaram velocidade, incomodaram lá na frente também os zagueiros do Atlético. O Lucas Ferreira, inclusive, teve uma oportunidade para fazer o gol, perdeu o gol, que ele sai meio de lado. Ali, se ele dá uma cavadinha, se é o Rian Francisco naquele lance, meu amigo, ele tinha dado uma cavadinha, eu chutava por baixo do goleiro. É que o Lucas Ferreira não é um goleador, né? Ele é um velocista, jogador que finaliza muito bem de fora da área. Ali também um lance muito rápido, o garoto sai na cara do gol. Imagina se ele faz o gol. Imagina se o Lucas Ferreira faz o gol, o quanto, né? O quanto o torcedor ia ter razão e o quanto esses caras que dizem que eles não estão prontos iam ficar desesperados. Foi igual quando saiu aquele gol lá do Rian Francisco contra a Portuguesa. Mas enfim, galera, pra gente encerrar essa análise aqui, ainda quero saber de você. Vai comentando aí o que você achou do jogo. Fique à vontade que a gente vai para as informações aqui, tá? Mas antes, deixa só para encerrar essa parte aqui do jogo. E aí, beleza. O que eu falo é o seguinte, o Caleri tá muito mal, galera. Por que não deixa o Caleri, então, o Zubeldia? Se tem, foi o auxiliar dele que tava lá, mas é ele, galera. É ele que é o treinador do time. Seria o jogo, então, entre o Rian Francisco, não o Caleri. O Caleri tá muito mal, cara. O Caleri eu acho que tá no momento até de ser preservado, porque o Caleri tá tão mal que no último jogo ele foi bem, apesar de não ter feito o gol, né? Mas no último jogo lá, naquele jogo lá contra o Tajeres, ele foi bem lá na Argentina. É fato. Quando é um jogo físico muito brigador, o Caleri vai bem. Comentei mais cedo no meu pré-jogo que eu prefiro Luciano e André Silva e o Ferreirinha, se era para entrar assim, porque são um pouco mais técnicos. Quando você tem o Caleri, vai ter que ficar cruzando bola na área para ver se sobra uma de cabeça para ele, para ver se ele tem uma finalização de cabeça, já que o Caleri difícil se posicionar bem dentro da área. Um centroavante que poucos gols faz o Caleri. Então, quando entra o Caleri, era uma esperança de ter um jogador descansado lá na frente, mas foi expulso, deixou o São Paulo com um a menos, aí o Atlético tomou conta do gol, o Atlético chuveirinhos, o Atlético finalização, aí, meu amigo, apareceu o Rafael. São Rafael, viu, galera? Porque o que o Rafael pegou, e sim, honestamente, merecidamente, ele foi aí escolhido o melhor jogador do jogo. Pegou demais, cara. O jogo terminou 0-0. O Atlético Mineiro aí teve inúmeras chances também. O Rafael fez grandes, mais grandes defesas mesmo. Longe de comparações, galera, mas me lembrou um pouco aquele Rogério contra a Universidade Católica. Eu acho que foi isso lá no Chile. Foi Universidade Católica? Onde o. Não tô comparando, não, pelo amor, gente. Por favor, só estou lembrando que aquele momento também contra a Universidade do Chile, onde o Rogério salvava tudo naquela Sul-Americana, o Rafael salvou tudo hoje no Campeonato Brasileiro. Catou demais. O Rafael, que muitas vezes é questionado por não pegar pênalti, isso, aquilo. Rafael, monstro. Parabéns, Rafael. Que, que, que partida. E que agora, é o que. Então, a partir de agora, o Rafael passa, né? Cresce mais no momento depois dessa renovação para trazer mais seguranças para o gol do São Paulo. Porque, sim, depois do Rogério Ceni, só o Rafael trouxe um pouco mais de tranquilidade para a gente no gol. Parabéns, o Rafael, que partida. Gostei da partida do São Paulo, galera, de verdade, gostei. Não achei o São Paulo um time covarde, o São Paulo jogou sim com vontade também para vencer o Atlético Mineiro, não ficou só se defendendo e talvez se não fosse a arbitragem também, o São Paulo teria até um resultado melhor. Porque se o Lianco tivesse sido expulso no primeiro tempo, o São Paulo sim teria então, ainda no final do primeiro tempo ali, um homem a mais. A história poderia ter sido outra. Mas enfim, volta de Minas com um ponto. Para quem achava que o São Paulo ia ser goleado, aquele negócio todo, São Paulo fez uma boa partida. Agora tem 2 pontos em 2 jogos. Agora tem que ganhar o próximo jogo contra o Cruzeiro, hein? Agora o próximo jogo do São Paulo é quinta-feira, 9h30 da noite, né? Pela Libertadores, contra o Alianza Lima no Morumbis. Aí final de semana, no domingo, é contra o Cruzeiro no Morumbis. Beleza? Agora é o seguinte, galera, comenta aí também o que vocês acharam aí, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui uma atualização aqui sobre o Luiz Gustavo, gente. Ó, como eu falei para vocês, tem um amigo que trabalha lá no Hospital Albert Einstein, né? Ele me respondeu e falou que lá ele tá, assim, tá sendo muito monitorado, ele tá em cuidados dos médicos do São Paulo, tem médicos particulares dele também, tem a família. Nesse momento é todo apoio, ninguém tá pensando em nada de futebol, tá? O que pode acontecer, inclusive, galera, daqui para frente, pode ser que o Luiz Gustavo nem volte a jogar futebol. Não por uma questão que ele não queira, tá?
é algo, e isso eu ouvi de uma pessoa aí próxima do São Paulo aí, de pessoas próximas à diretoria do São Paulo, foi o que me falaram. Pode ser que o Luiz Gustavo até decida, tá, encerrar a carreira aí, porque vai depender muito da decisão familiar. É um momento de decisão familiar, tá bom? A gente vai aguardar, óbvio, mas torcendo para a recuperação do jogador que continua internado e muito bem lá, né? Monitorado pelo Departamento Médico do São Paulo, lá no Hospital Albert Einstein, então, lá ali é um dos melhores, né, galera, da América Latina aí, aqui um dos hospitais referências também, e ele também aí tá aos cuidados também, a família se preocupando com o jogador nesse momento, então, é se preocupar com a saúde do jogador, não é nem com o futebol, ok? Falando de agora do futebol, o Negruti foi para o jogo, não entrou. O São Paulo ainda tem aí para 5 dias aí para tentar fazer uma contratação, se quiser contratar algum volante, mas também tem a opção do Luan, inclusive, ser inscrito nas competições, porque o Luan tá treinando, mas ele não é inscrito no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. O Luan não foi inscrito em nenhuma competição. Pode ser que o Luan então seja inscrito e passe a ser uma opção. Eu acho que essa semana agora, a partir de amanhã, a gente vai ter novidades nisso aí. Eu vou continuar apurando também para trazer para vocês. Ó, agora vamos falar um pouquinho aqui para quem não acompanhou a questão aí da Superbet. Mas antes, deixa aquele like, porque fortalece bastante aqui. Superbet, a diretoria do São Paulo anuncia a renovação por 6 anos, garantidos 678 milhões para o São Paulo nesses 6 anos, galera. É isso mesmo. E podendo chegar a 1 bilhão, São Paulo atingindo algumas metas de bônus, tal, que isso é estipulado em contrato. Ah, e a questão de ser o melhor patrocinador, o maior patrocinador master do futebol brasileiro. Sim, nesse momento segundo a diretoria do São Paulo. Caso esse patrocínio venha ficar defasado, existem cláusulas lá com a Superbet para que eles sentem, tá? E remanejem aí e para que não fique defasado. São Paulo espera, a diretoria do São Paulo espera que pelo menos fique entre os 4 maiores contratos do futebol brasileiro, porque a gente sabe, né? Depois o do Corinthians vai aumentar, do Palmeiras vai aumentar, do Flamengo vai aumentar, eles vão buscar isso também, olhando em consideração o parâmetro para eles, o que o São Paulo vai receber. Então, esses clubes também, quando terminarem os seus contratos com esses patrocinadores, né? Obviamente, eles vão querer também patrocinadores melhores. E aí, para o São Paulo não ficar defasado, mas já que o São Paulo fez um contrato muito longo, né? O São Paulo também vai ali no contrato com a Superbet, tem cláusulas para que seja rediscutido aí esse contrato. Hoje sim é o maior contrato de patrocinador master do futebol brasileiro, pelos valores, até pela longevidade, né, do contrato, são 6 anos. Nenhum patrocinador master hoje no futebol brasileiro vai ficar tanto tempo aí no clube, caso não haja uma renovação, como o São Paulo tem feito o seu acordo aí com a Superbet, tá bom? Essa semana, amanhã, o São Paulo vai apresentar, amanhã é segunda-feira, né, galera? Amanhã o São Paulo vai apresentar lá, a diretoria vai apresentar o Conselho Fiscal, né, o Conselho Deliberativo, o balanço financeiro do São Paulo. Tudo que foi gasto, o que foi arrecadado, como está a dívida do São Paulo. Amanhã é dia de muita notícia financeira, hein? Amanhã a gente vai ter muita novidade, pode ter certeza, beleza? Deixa seu like, comenta aí o que você acha aí de tudo isso, fica à vontade para comentar. Eu ainda espero ver o Rian Francisco jogar mais, hein, galera? Eu acho que o momento que o Caleri tá, de verdade, Rian Francisco merece um pouco de oportunidade também. O Caleri que inclusive está fora do próximo jogo contra o Cruzeiro no Morumbi, já que ele foi expulso. Então, quem sabe a gente vai ver Rian Francisco entrando no segundo tempo, já que novamente o André deve ganhar a oportunidade. Valeu? Tamo junto, galera. Forte abraço, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo.